Bom dia para você de casa. Está começando mais um programa Fala Doutor, com um tema muito importante. Eu sou Vitor Felipe E eu sou Lucas Costa. e no programa de hoje iremos tratar de um tema que é muito importante, mas que não é muito falado, mas que tem de suma importância para toda a sociedade. Então, hoje iremos abordar sobre um tumor de glândulas salivares, mais conhecido como o adenoma pleomórfico. E para termos um melhor conhecimento, convidamos a doutora cirurgiã dentista e patologista Lilian Stephanie. Oi, tudo bom? Olá, seja bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vindo ao nosso programa de hoje. Doutora, Obrigada pelo convite. nós gente que estamos aqui. E a gente trouxe a doutora Lilian aqui para falar sobre esse tema mais profundamente, né, para vocês. Porque o tema de hoje, como já havia falado, é algo que é o silencioso, não é isso, doutora? Exatamente. E eu queria que você começasse nos dizendo o que é esse adenoma pleomórfico. O adenoma pleomórfico ele é mais comum nas glândulas salivares, né? Ele é um tumor misto benigno que tem de origem mioepitelial e epitelial. E ele está mais comum localizado nas glândulas parótidas. O adenoma pleomórfico, ele é um nódulo indolor, né? Que ele possui um crescimento lento, que isso também influencia muito no descobrimento tardio dele. Então, vale essa atenção, a gente tem que ter esse cuidado. Porque geralmente, né, quando a gente não sente dor, vê só aquele nódulo, acaba ignorando. Né? Exatamente, acaba tendo essa negligência em dar mais atenção, tem mais cautela Sim, com o que a gente está sentindo, né? Então, ele é um nódulo, assim, um tumor com poucas chances de virar, no caso, um tumor maligno, mas não é impossível, porque, como eu disse, como ele é algo silencioso, as pessoas elas acabam negligenciando A muito. falta de um tratamento, né? Exatamente, isso mesmo. E com isso tem a possibilidade, mas demora, é coisa de 5, 10 anos. Geralmente as pessoas elas têm a ter esse cuidado, ele vai crescendo e você já vai tendo uma atenção a mais. Então, doutora, realmente esse tema é de suma importância, né? Sim. Para falar para o pessoal de casa que realmente precisa ficar atento a isso. E para a gente continuar o nosso bate-papo aqui e deixar mais informações para todos que estão assistindo, queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão dos sintomas e também da característica que essa doença tem, né? Para a gente poder ficar alerta. Até como uma forma de prevenção, né? Exatamente. Com certeza. E assim, relacionado às principais características visuais, ele é um nódulo indolor, ele é uma massa firme, meio elástica, assim, digamos que com uma consistência borrachosa. Sim. Então, você aí de casa, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa em relação a isso, Vai notando algum crescimento. vai notando algum crescimento nessa região da glândula parótida, vale também dar uma pesquisada no assunto e no cirurgião dentista ou no médico também Saber mais a para respeito, fazer. né? Oi? Saber mais a respeito e ter um melhor conhecimento. Exatamente, pra gente ter uma cautela a mais, um cuidado, porque às vezes aquele carocinho silencioso que vai crescendo nem sempre é um nada, né? A gente tem que dar essa atenção. Qualquer forma de prevenção já é bem-vinda. Qualquer forma de prevenção é bem-vinda. Por isso, é o ideal que você consulte o cirurgião dentista pelo menos de 6 em 6 meses ou uma vez no ano, porque pode ser algo que está acontecendo e você está deixando passar. Então, é importante você ter essa cautela, ter esse cuidado com a sua saúde em primeiro lugar, né? É muito importante. E agora, doutora, como a gente já teve um bom conhecimento, né, sobre o descobrimento, sobre as características, agora eu acho que tanto a gente quanto o nosso público, né, gostaria de saber melhor a respeito sobre o tratamento e também o diagnóstico. Tipo, descobri, vamos supor, fui ao dentista, descobri, e aí ele me passou outro exame para eu ter certeza que realmente é o adenoma, né? E depois disso, o norteamento para o tratamento. Você poderia falar melhor sobre? Então, o tratamento nada mais nada menos que a remoção cirúrgica completa, que a gente remove aquele tumor todo e uma parte do questão do tecido. tecido. Exatamente, e pega a parte do tecido saudável que eu estava comentando com o Lucas também.
porque aí, quando a gente realiza essa remoção, né, a gente anula qualquer, como se diz, qualquer chance desse Exatamente, tumor porque futuramente aquela voltar, volta, né? Porque é possível sim da gente ele voltar. Tá? Que acho que justamente como a doutora tinha falado, questão que o tumor, ele, na maioria das vezes, ele é benigno, né? Exato. Então, mas se em algum caso ele for maligno e tudo mais, justamente para ter essa certeza de que removeu todo aquele tecido ali que estava Pra não ter, causando. isso para não ter nenhuma proliferação, né, no Isso, caso. exatamente. É questão do tempo também, tudo mais. Sim, Então, sim. por isso que vale ressaltar, vale essa importância desse cuidado em tudo, realmente. Em qualquer coisa que você for fazer, tem que ter essa cautela e tudo mais. Então, doutora Leila, eu queria agradecer pela participação. Eu que agradeço. Foi algo muito gratificante. Gostei muito de mostrar para vocês, para todo mundo que talvez não conhecer melhor, né, para se cuidar em relação a isso. Sim, mas eu convido também a doutora a continuar aqui e você de casa também, que está aí ligado na gente, que nosso programa não acabou ainda aqui. A gente vai falar agora um pouco mais sobre esse tema, mostrando a fundo um relato de caso que a gente conseguiu de uma senhora do interior do Rio Grande do Norte, da cidade de Parnamirim, que a nossa repórter Larissa Pessoa vai mostrar agora pra gente. Hoje vamos conhecer a história de Dona Francisca, que passou pelo processo de adenoma pleomórfico. E tu pode compartilhar um pouco da sua rotina, do seu diagnóstico, como foi esse processo de adaptação? Bom, desde meus 14 anos eu sempre tive o hábito de fumar, então acho que isso influenciou bastante. Então, há uns 2 anos atrás eu senti um caroço na minha mandíbula, só que nele não doía, era indolor. E aí ele foi aumentando durante os anos e eu decidi marcar de ir para um cirurgião dentista. E foi aí que ele me disse para fazer exames, para ver o que era, para eu ter o diagnóstico, e eu descobri que era o adenoma pleomórfico. E durante esse processo do adenoma, você sentiu algum desconforto na sua estética, algo do tipo? Atrapalhou algo na sua rotina? Por ele ser indolor, não doía nada, né? Só realmente a parte estética. Porque quando ele foi crescendo, foi ficando bastante grande aqui na minha mandíbula. Então isso me incomodava bastante. Mas em questão de dor, eu não sentia nada. Bem, Dona Francisca, como é que foi o tratamento para a senhora? Houve alguma intercorrência? Deu tudo certo? Prejudicou alguma coisa? Quando eu fui ao dentista, ele me informou que seria uma cirurgia. E eu logo fiquei assustada, né? Porque eu não gosto de cirurgias. Mas ele me explicou que seria uma cirurgia não invasiva, que seria tranquila. E foi que me tranquilizou, né? E minha recuperação foi muito boa e sem nada com problemas. E foi super tranquilo. Bem, muito obrigada por contar um pouco da sua experiência. Vai com certeza ajudar várias pessoas. E agora vamos passar o programa de volta para Lucas e Vitor. Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Agradecemos a audiência de todos. Esperamos que tenham gostado. E foi isso. Foi mais um dia do programa Fala, Doutor!